Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre Ganetti e você está no meu canal. Você pode analisar as divindades, né, existentes no mundo, ou pelo menos a ideia de divindade. Tem uma coisa muito curiosa que você pode observar em todas as culturas. A questão do antropomorfismo intrínseco em todas as divindades. Você vai observando, por exemplo, as divindades antigas, aquelas de matriz africana, os deuses nórdicos, os deuses asteca, maia, inca. Você vai viajando na história da humanidade, você vai observando que essas entidades, os deuses do hinduísmo, você vai observando que eles possuem características antropomórficas, sentimentos. Quando aquela entidade ela é apresentada, por exemplo, né, ou o panteão daquelas divindades apresentadas em determinada região ou país, você pode observar que elas possuem características daquele povo. É um deus mais pacífico, ela é apresentada, né, um deus com características mais pacíficas. Por quê? Porque aquela comunidade ou aquele grupo étnico, eles são um povo mais pacífico. Quando é um povo mais guerrilheiro, é um povo de guerra, você pode observar que essas divindades elas são apresentadas como é, entidades de guerra, como por exemplo o Marte, né, Deus da guerra, ou como o próprio Deus bíblico, Senhor dos Exércitos, ele é apresentado como uma entidade de guerra, de luta, porque o povo é um povo guerreiro. Ao passo que também você pode observar que os deuses, por exemplo, muitas das vezes, como no Egito Antigo, eram apresentados com características antropomórficas e zoomórficas, ou seja, corpo humano com cabeça de animais, né? Cabeça de falcão, cabeça de antílope, cabeça de crocodilo, né? Isso aí faz parte da cultura daquele povo. Ah, buscam elementos da fauna, né? daquele grupo. Os deuses, por exemplo, Tupi-Guarani, você pode observar que as características deles, as vestimentas, todas elas são alinhadas com a cultura daquele povo. Os deuses de matriz africana, né? Ogum, Oxóssi e por aí vai, né? Yansan. Os deuses de matriz africana, por exemplo, você pode observar que até as vestimentas e os elementos de batalha, né? Espada, escudo, lança, são coisas é, do cotidiano, e os elementos, as vestimentas são muito parecidas com as vestimentas do público e daquela etnia em específico. Ou seja, moral da história, realmente os deuses foram criados segundo a imagem e semelhança daqueles que o construíram, daqueles que idealizaram aquelas divindades. E o Deus judaico-cristão, ele possui, por exemplo, as características do povo que o construiu, que o criou. Então isso é muito interessante, é muito importante nós frisarmos isso aí. Homens criam deuses, sociedades criam deuses, e não é o contrário. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos.